Olá pessoal, agora vamos começar mais um vídeo do canal Mundo OTAN. Mas antes disso deixe seu like e se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Vou deixar as fontes de informação na descrição do vídeo. Agora vamos para as principais informações da evolução da guerra ao minuto. Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto. A Polônia já acolheu 1,5 milhão de refugiados. A guerra na Ucrânia já levou milhões de pessoas a deixar o país, e só a vizinha Polônia tem mais do que acolheu 1,5 milhão refugiados. Milhares de cidadãos ucranianos passam pela principal estação de trem de Cracóvia, segunda maior cidade da Polônia, muitos deles ainda sem destino específico. Scholz e Macron falam novamente com Putin. O presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz voltou neste sábado às conversas com o presidente russo Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia no dia seguinte à cúpula europeia em Versalhes, informou o Palácio do Eliseu, citado pela agência de notícias France Press. Os três líderes tinham já anunciado e falado por telefone na quinta-feira, durante o qual a França e a Alemanha pediram um cessar-fogo imediato da Rússia. Desde a reunião do Kremlin em 7 de fevereiro, Emmanuel Macron recebeu 9 telefonemas, de acordo com uma contagem, incluindo na quinta-feira passada com Vladimir Putin. Pelo menos 79 crianças morreram desde o início da invasão russa. Pelo menos 79 crianças morreram e quase 100 ficaram feridas desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro. Um departamento do Ministério do Estado da Ucrânia, MP, anunciou hoje na plataforma Telegram. Durante os 16 dias durante a guerra na Ucrânia, 79 crianças morreram e quase 100 ficaram feridas. A maioria das vítimas estava localizada nas regiões de Kiev, Kharkiv, Donetsk, Sumy, Kherson e Zitomir, de acordo com o relatório citado pela agência de notícias F. Esses números não podem ser verificados por fontes independentes e podem ser devidos aos ataques russos às principais cidades do país. Segundo o Ministério Público ucraniano, esse número não é definitivo, pois não há possibilidade de inspecionar os locais de ataques onde as forças armadas russas realizam suas atividades inimigas. De acordo com as autoridades ucranianas, mais de 280 instituições de ensino foram destruídas, 9 das quais foram completamente destruídas. A Bielorrússia nega a intenção de se aliar à invasão russa, mas está movendo tropas através da fronteira. A Bielorrússia diz que a S não planeja se juntar à invasão russa da Ucrânia, mas está enviando 5 batalhões de grupos táticos para sua fronteira para substituir as tropas já estacionadas lá, disse o chefe do Estado-Maior, Viktor Gulevich. Sábado. Gostaria de salientar que a transferência de tropas não está de forma alguma relacionada com qualquer preparação e, em particular, com a participação de soldados bielorrussos na operação militar especial no território da Ucrânia, disse Gulevich. A Ucrânia alertou na sexta-feira sobre uma possível invasão bielorrussa do território ucraniano que pode ocorrer nas próximas horas. Kiev publicou esta informação com base em dados recolhidos pelos serviços de inteligência, mas o governo de Minsk acusou o executivo ucraniano de provocação. Foi estabelecido em um vil convertido em um centro de acolhimento temporário para pessoas deslocadas. Fornece abrigo a famílias inteiras que fogem da guerra. Sirenes soaram pela primeira vez na cidade ucraniana de Uzhorod. Pela primeira vez, alertas de bombardeios soaram na cidade ucraniana de Uzhorod. Foram ouvidos 3 vezes ao amanhecer e no início da manhã de sábado. A importância deste caso em particular reside no facto de esta cidade estar mesmo na fronteira com a Eslováquia. 40 portugueses pediram ajuda para sair da Ucrânia. Dos 200 portugueses que permanecem na Ucrânia, a maioria tem dupla cidadania. E apenas 40 pediram ajuda à embaixada para desembarcar. João Metelo é um deles. Viaja com a família de autocarro a caminho de Lviv para regressar a Portugal. Abertura do corredor humanitário para Mariupol. As autoridades ucranianas anunciaram que conseguiram um corredor humanitário para levar alimentos e remédios para Mariupol, no leste do país, uma das cidades mais atacadas pelo exército russo desde o início da ofensiva militar. Abra o corredor verde. Uma caravana humanitária deixou Zaporizhia com destino a Mariupol, anunciaram as autoridades locais na conta da rede social Telegram, acrescentando que mais de 90 toneladas de alimentos e suprimentos médicos estão sendo entregues na cidade, que está fechada há 11 dias. A mensagem publicada também afirma que o clero da Igreja Ortodoxa tomou a iniciativa de acompanhar pessoalmente a caravana humanitária. Tudo para que 400 mil moradores de Mariupol recebam uma importante e esperada ajuda. As autoridades ucranianas concordaram com as autoridades russas em abrir 7 corredores humanitários para evacuar a cidade, evacuar civis e várias cidades ucranianas que estão sendo atacados pelos russos para fornecer alimentos, mas esses corredores não funcionaram como acordado e ambos os lados se culpam por bloquear o centro industrial do país. Os presidentes russo e bielorrusso concordam em se apoiar mutuamente no tratamento de sanções.
Os presidentes russo e bielorrusso Vladimir Putin e Alexander Lukashenko na sexta-feira concordaram em apoiar um ao outro ao lidar com o impacto econômico causado por sanções internacionais para apoiar seus países e economias. Especificamente, os líderes dos dois países discutiram a cooperação nos setores financeiro, industrial e agrícola, bem como logística, disse a porta-voz do governo da Bielorrússia Natalia Smont, citada pela agência de notícias russa. Os chefes de Estado concordaram em medidas conjuntas de apoio mútuo sob a pressão das sanções, incluindo os preços das fontes de energia, disse Smont, acrescentando que a Rússia pretende fornecer ao seu aliado novos equipamentos militares. Durante as negociações, as partes focaram no desenvolvimento do complexo industrial militar e na defesa do Estado da União. Em particular, eles concordaram em entregar os mais recentes modelos de equipamentos militares russos para a Bielorrússia no curto prazo, disse Smont, de acordo com a agência de notícias bielorrussa BLTA. A Bielorrússia, por sua vez, aumentará as exportações de máquinas agrícolas, ônibus e outros produtos manufaturados, disse a porta-voz. Decisões baseadas no acordo entre Putin e Lukashenko, informou a TASS. 9h45 da manhã, a Rússia afirma ter destruído o centro de inteligência perto de Kiev. Ataques forças aéreas russas na Ucrânia hoje destruíram uma militar base em Vasilkov, a sudeste de Kiev, e um centro de inteligência em Brovary, a leste da capital ucraniana, segundo o porta-voz do Ministério da Defesa russo Igor Konashenko. Armas de alta precisão de longo alcance atingem alvos militares ucranianos amanhã, o russo disse que os militares, citados pela agência de notícias russa TASS, acrescentando que um aeródromo militar em Vasilkov e o principal centro de inteligência eletrônica das Forças Armadas ucranianas em Brovary estão fora de serviço. O porta-voz continuou dizendo que as forças aeroespaciais e defesa aérea da Rússia derrubaram 5 drones, incluindo 2 Bayraktar TB2 e um míssil tático Toshel, e informou ainda que o avião russo atingiu 145 alvos militares ucranianos nas últimas 24 horas. Em uma operação especial na Ucrânia. A operação, disse ele, incluiu 3 sistemas de mísseis antiaéreos Buk-M, 8 postos de comando e centros de comunicações, 5 depósitos de munição e combustível e 78 grupos de equipamentos militares. Ucrânia diz que tropas russas bombardearam uma mesquita em Mariupol que abriga 80 civis. Tropas russas bombardearam uma mesquita na cidade portuária de Mariupol, no sul da Ucrânia, abrigando mais de 80 adultos e crianças, incluindo cidadãos turcos, são refugiados, disse o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. A mesquita do Sultão Suleiman, o Magnífico, e sua esposa Rochelana, em Mariupol, foi bombardeada por invasores russos, disse o Ministério das Relações Exteriores em um post no Twitter. Mais de 80 adultos e crianças estão hospedados lá, incluindo cidadãos turcos, acrescentou, sem dizer se houve mortos ou feridos. Vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima.